Primeiro episódio do ano e eu não poderia deixar de trazer um tema como planos. E por mais que a gente já esteja, em 2025, eu pensei, por que não falar sobre será que os nossos planos são realmente nossos? Bom, o tema é esse, já joguei aqui na lata nos primeiros 10 segundos de episódio e eu vou desenvolver com você durante os próximos minutos a ideia de que a gente tem, de que sim, nossa identidade está nos nossos planos, que tudo que a gente faz é baseado na nossa vontade. E conforme vai chegando, o final do ano e vários produtores de conteúdo vão fazendo, vão falando mais sobre essa questão de planejamento, de renovação, de uma nova versão para o ano que vem, a gente se depara muito com a ideia de criar uma persona ou criar planos que represente o que a gente quer para o futuro. Quem a gente quer ser no futuro? E essa ideia me pega muito, e é por isso que eu quero trazê-la aqui hoje. Então, volto à pergunta novamente. Seus planos são realmente seus? Agora eu vou fazer literalmente um momento de introspecção com você aqui. Para refletir nos planos que você criou para 2025 e para refletir de fato do quanto aqueles planos são seus ou quanto daqueles planos você simplesmente absorveu de outras pessoas. E isso pode ser inconsciente, tá? Pode ser as pessoas à sua volta, seus amigos, sua família, pode ser até mesmo rede social. Inconscientemente, a gente acaba absorvendo tudo que a gente consome de alguma forma. E é por isso que eu, que trabalho com rede social há mais de 7 anos, esse ano vai fazer 8, é por isso que eu, estudando, vejo como que a internet, ela é muito competente, ela é muito poderosa e capaz de influenciar até os nossos sonhos. A nossa forma de falar, de se vestir, de se comunicar, o que a gente quer, o que a gente não quer. E não é à toa que a gente percebe isso com mudança de comportamento. Então, coisas que há, 3 anos atrás era tido como auge, hoje já praticamente ninguém consome. Em 2010, eu fazia conteúdos no YouTube sobre maquiagem. E na época, o auge da maquiagem era olho prata. Se você acompanhava o YouTube nessa época, você vai lembrar. Olho prata, com côncavo bem marcado, preto e batonzão, pink, neon, enfim. Tava muito em alta as cores mais fortes, mais marcadas, O contorno famoso das Kardashians, que a gente ficava horas esfumando aquilo ali. Então, de certa forma, era uma coisa que todo mundo fazia. Era tendência, assim, no máximo da tendência. E tinha trocentos vídeos, sabe, de tutorial no YouTube. Eu fazia parte, dessas pessoas que produziam tutorial para o YouTube sobre isso. E hoje, se você olhar como que tá a maquiagem, como que tá literalmente o padrão de maquiagem hoje, é muito diferente de 2010. E o que mudou? Foi os produtos que mudaram? Foi, falta de pigmento? Não foi, Hoje ainda continua tendo sombra preta, sombra prata, contorno em pó, contorno em creme. Então, por que mudou? Se nós temos os mesmos produtos, onde foi esse ponto-chave de mudança, O que aconteceu para que hoje as meninas tivessem em alta o Clean Girl, que é aquela maquiagem quase nada, com aparência de pele 100% natural, e literalmente há 15 anos atrás, e sim, é assustador, mas 2010 foi há 15 anos atrás, a gente ter em alta tanta maquiagem marcada e cores vivas e, enfim, com muito mais personalidade do que hoje, por exemplo. E a gente começa a ver que tudo é questão de comportamento, obviamente. E também envolve classe social. Também, não quero entrar muito nesse tema, mas é impossível ignorar. Quando aquela moda do momento que está em alta chega na mão das classes mais baixas, ou seja, dos pobres, a classe alta, as pessoas que mais detêm poder financeiro, poder aquisitivo, elas abrem mão daquilo e começam a considerar como algo fora de moda, brega. E aí, a classe mais baixa, nós, meros mortais, a gente começa a aderir
E quando a gente começa a ter acesso a esse tipo de moda, de maquiagem, de estilo, de comportamento, aquilo deixa de fazer parte da alta, né, sociedade, deixa de fazer parte de quem realmente tem dinheiro, e eles começam a taxar como algo brega. Uma cena de Diabo Veste Prada que eu sempre me lembro quando eu toco nesse assunto é quando a Miranda mostra um cinto pra Andrea, de cores muito parecidas, né? Pra Andrea, obviamente, que é um cinto azul celeste e outro azul turquesa, se eu não me engano. E aí a Andrea dá uma risada, né? De, nossa, mas não são idênticos? E aí a Miranda dá um esculacho nela praticamente, né? Praticamente não, literalmente, e fala que o cinto, né, a cor da blusa que a própria Andrea tá usando foi criado por eles, né? Por eles dentro de um escritório deles. Então, a cor que ela tá vestindo hoje, que ela comprou numa lojinha mequetrefe, vamos dizer assim, foi escolhido por um estilista dentro de uma sala, pensado. Então, isso representa muito que as escolhas que a gente toma já foram tomadas e já foram previamente esperadas que fosse tomada. Então, muitas vezes a gente tem a sensação de controle, né? Que nós escolhemos esse tipo de música, nós escolhemos essa roupa, nós escolhemos os livros que nós vamos ler em 2025, mas na verdade, de fato mesmo, quando a gente para analisar, nós não escolhemos quase nada. É sempre uma infusão de ideias, de produtos novos, de inovação, de coisas que pessoas em seus escritórios decidiram que seria interessante a gente consumir. Então, muitas vezes a gente pensa que tem essa liberdade toda, né? Que é a nossa identidade gritando, que é assim que a gente vai se representar e representar quem nós somos. Mas, de fato, isso é você mesmo? Então, depois que eu vi que praticamente 80% dos meus planos estava nos planos de outras pessoas, eu fiquei me questionando mesmo se aquilo tudo fazia parte realmente de quem eu sou, ou se só fazia parte de um grande grupo de pessoas que têm gostos parecidos e foram impactadas pelas mesmas campanhas de ads, que foram impactadas pelos mesmos influenciadores, e que tudo isso gira em torno de um grupo muito seleto de pessoas que decide o que a gente vai consumir ou não vai consumir. E claro, né, eu não tô falando de forma geral. Claro que vão ter coisas que você realmente vai fazer porque você quer fazer, que às vezes vai sair do óbvio e tudo mais, mas é uma quantidade muito pequena de coisas, sabe? Então, vou dar um exemplo claro. Ano passado, na verdade, ano retrasado, eu comecei a fazer exercício, coisas que eu nunca tinha feito antes. E não foi porque a Bia acordou e falou, nossa, que vontade de fazer. Foi porque eu vi uma onda gigantesca de pessoas se preocupando com a saúde e fazendo academia e fazendo corrida. E, obviamente, eu me apaixonei nesse processo, mas não fui eu, de fato, que decidi. Então, já tinha ali um pensamento, uma previsão, né, pensada, para que a gente tivesse esse comportamento. E não tem como a gente fugir disso. Isso daí vai acontecer nos próximos anos, em 2025, inclusive. Eu fiz 2 vídeos pro canal ano passado, falando das previsões de tendências, né, para 2025, e eu literalmente citei 2 relatórios muito importantes, um deles é a Mintel, que ela faz previsões. Então, o que as pessoas vão usar em 2025? Né, vai ser, sei lá, holográfico, mas como eles sabem dessa tendência, entende? Como eles sabem dessa tendência? Porque tudo é previsão. Então, são marcas que vão entrar no mercado ou já estão no mercado, estão forte, influenciando pessoas, né, a consumir tal tipo de produto. Você também vê uma necessidade, por exemplo, na questão do exercício físico, né? A gente teve, por conta do Covid, com toda a certeza do mundo, o Covid foi o maior incentivo para as pessoas começarem a fazer exercício físico. Então, 2020 as pessoas estavam super preocupadas, com muito medo de morrer. E a partir de 2021, todo mundo questionou, né? O que eu tô fazendo da minha vida? Poxa, eu tô com obesidade, eu tô com diabetes, eu tô com gordura no fígado, não tá legal, não tô gostando do meu corpo. E não foi só o Covid, não foi o Covid acontecer para uma mente coletiva pensar da mesma forma. São as empresas, né? As empresas dentro de um escritório, como, né, eu reitero,
que se decidiram e falaram, vamos seguir por esse caminho, vamos investir mais em produtos desse estilo, porque as pessoas estão com dor em tal assunto. Por exemplo, as pessoas estão com medo de morrer. Então, as pessoas vão dar mais valor agora à saúde. Então, como que nós, por exemplo, né, tô aqui simulando uma mesa de planejamento de uma indústria da saúde, por exemplo, né? Como que nós, da indústria, que trabalhamos com pessoas, né, que cuidamos da saúde das pessoas, podemos fazer elas consumirem mais? Seria talvez dando segurança? Que tá tudo bem, que elas podem continuar comendo bem, fazendo exercício, e que elas vão emagrecer e etc. E que só precisa ter uma rotina saudável? Não. Então, o que a gente precisa fazer? Vamos criar o Ozempic. Ano passado eu fiz uma pesquisa, né, porque eu tava com muita dificuldade pra dormir e eu ia comprar a tal melatonina da CIMED. E eu quero fazer um vídeo, e eu vou fazer esse ano ainda, um vídeo especial pra CIMED, né, que é uma empresa, assim, que, sem palavras, no sentido negativo. Porque, bom, é um nível de manipulação tão grande e as pessoas enaltecem, né? As pessoas esquecem que por trás da Carla CIMED, que por trás do Adib, que por trás da Lívia é uma empresa que tá ali falando. E essa empresa, ela se alimenta do seu medo. Na verdade, não só essa, todas. A indústria se alimenta do seu medo, né? É o medo de, sei lá, o medo da rejeição. Então você pensa que você precisa emagrecer, porque você tem medo de ser rejeitado pelo seu peso. O que rende mais para eles? Vender um Ozempic, né, que custa R$1.000, ou conscientizar as pessoas, investir dinheiro conscientizando que se elas fizessem exercício, se elas cuidassem do corpo, da saúde mental, se elas se alimentassem bem, se elas tivessem condição de fazer tudo isso, né? Primeiro, antes de tudo, antes da consciência, a condição, né? Eu vou dar um exemplo muito pessoal agora, mas quando eu tava pesando 30 quilos a mais do meu peso ideal, eu tava com muitas dores e inflamações em tudo que você imaginar, além de problemas gastrointestinal muito sérios. E eu fiz vários exames e vários tipos de rastreamento para descobrir o que tinha. Eu tava com medo até de estar com alguma coisa muito séria. E a médica mandou muito real comigo. Ela falou, olha, você precisa se alimentar bem, você precisa emagrecer, você precisa dormir bem, você precisa cuidar da sua saúde emocional, porque a sua ansiedade, o seu nervosismo impactam em tudo isso. Então, não tem fórmula mágica, não tem nada que eu possa falar que você tenha de fato, sabe? É questão de estilo de vida mesmo, no seu caso. E eu lembro que eu saí e eu falei, cara, por que eu demorei tanto tempo pra entender isso? Por quê? Desde muito criança, meus pais, graças a Deus, puderam dar pra gente, pra mim e pro meu irmão, uma alimentação muito regular. Então, eu sempre comi muita salada, carne, legumes, sempre comi, mesmo forçada. Porque eu tinha uma seletividade alimentar muito grande também, né? Várias coisas eu não comia. Por exemplo, frango, eu não comia carne se não tivesse realmente muito, assim, picadinha, né? Muito desfiada. Não comia ovo de jeito maneira. E eu simplesmente não sabia que o açúcar era perigoso. Os meus pais até então não sabiam que açúcar era perigoso. E eu não tô falando nem demonizando açúcar e nem replicando frase de nutricionista, né, de TikTok que fala que o açúcar é igual cocaína e etc. Eu não tô falando isso, mas o açúcar pra mim é um veneno, né, pra condição que eu tenho. Então, poxa vida, se eu tivesse tido essa consciência desde muito cedo, se meus pais também tivessem tido, talvez eu não teria tido uma qualidade de vida tão ruim na parte adulta, né, no início da minha vida adulta. Então, hoje com a consciência, hoje com sabendo mesmo do pró e do contra, eu consigo ter um controle maior e consigo entender que se eu quero evitar ir no médico, eu preciso cuidar da minha vida. E cuidar da minha vida é se exercitar, é comer bem, é dormir bem. Isso é o básico que todo mundo deveria ter. Então é uma indústria inteira que manipula o que a gente veste, manipula como a gente pensa, que joga a gente a se preocupar com uma coisa, depois a não se preocupar mais. E assim nós vamos sendo moldados, nossos sonhos, nossos planos, nossos objetivos,
o nosso foco. É muito triste e às vezes até desesperador pensar dessa forma, porque a gente passa a ver que a gente não tem tanto controle, nem tanta personalidade, eu diria, né? Que às vezes a gente fica muito preso nessa ideia de eu tenho que ser quem eu realmente sou, né? Eu tenho que agir de acordo com o que eu realmente acredito, mas de fato, você tá agindo com o que você acredita? Afinal, o que é que você acredita de fato? Então, voltando pro assunto, existe sim em toda empresa, em toda indústria, uma mão, né, uma mesa de pessoas muito importantes, socialmente falando, financeiramente falando, que elas decidem, né, o que vai acontecer no próximo ano, o que vai ser tendência, o que não vai ser, e isso tudo em prol, obviamente, do próprio lucro, do próprio objetivo e etc. E eu trabalhando no marketing, eu posso afirmar e dar meu próprio testemunho de que isso acontece muito. Então, às vezes, tem alguma coisa que é importante para as pessoas consumirem, mas não dá tanto lucro. E essa coisa, ela simplesmente some do mercado. Talvez uma coisa que nem seja tão positiva, nem tenha comprovação científica, mas que seja fácil, né? Que seja literalmente instigante aos ouvidos e aos olhos, como, por exemplo, o vídeo que eu fiz sobre as bebidas funcionais, né? Que são bebidas que tem ali na embalagem, né? No marketing delas, toda uma promessa de faz bem, tem prebiótico, tem vitamina e etc. E, na verdade, a função daquela bebida, que seria uma água, né? Uma água com vitaminas e etc. A função principal é matar tua sede. Só que aí viu-se uma necessidade de ter várias funções, vários benefícios em uma coisa só, e é muito mais atrativo. Porque pensa, entre beber uma latinha de água pura e uma latinha de água que fala que tem vitaminas, probióticos, que vai cuidar do seu intestino, que vai te dar mais saciedade, etc., qual você prefere? Então, essa promessa, por mais que não seja de fato cientificamente comprovada e que não tenha uma significância, que não tenha significância nenhuma no fim das contas, mas essa promessa vende. Isso para tudo. E como eu tinha citado já, né, a CIMED é uma indústria farmacêutica e ela literalmente faz isso com todos os produtos. Então é só você reparar bem que o tanto de variedade de produtos que eles vendem, de suplemento, de gominha pra não sei o que lá, pra unha, pra cabelo, é de suplemento vitamínico pra homem, suplemento vitamínico pra mulher. E assim, gente, sério, eu moro do lado praticamente de uma farmácia. E eu sempre vou lá porque eu sempre tô comprando coisa de cabelo, essas coisas. Toda vez que eu entro lá, eu gosto de ver os novos medicamentos, né, os novos produtos que a CIMED lançou. E sempre tem alguma coisa nova. É impressionante como eles conseguem incluir produtos e vender numa velocidade, numa facilidade. E eles são muito certeiros, né? Tem uma propaganda deles que passou na Globo esses tempos. Eu não sou muito fã de assistir televisão, mas eu tava na casa da minha mãe e me chamou muita atenção. Que eles falam o genérico da caixinha amarela. Eles nem falam o nome em si da marca deles, né? Da empresa deles na propaganda. Eles falam basicamente: procure pelo genérico da caixinha amarela, que são eles. E quando eles chegarem na farmácia e falarem isso, o farmacêutico já vai entender que é da CIMED e assim eles vão vender. Porque eles entenderam que é muito mais fácil você vender pela conexão emocional, visual, qualquer coisa que não seja o nome. Então não importa, não interessa se a marca é CIMED, se as pessoas vão saber pronunciar CIMED ou não. Ela vai chegar lá e vai falar genérico da caixinha amarela e ela vai receber um produto da CIMED, porque a identidade deles é muito forte e não tem como bater de frente nesse aspecto, sabe? Então eles estão um pouco se lixando se você vai lembrar ou não da marca em si. O que importa é você consumir o produto. O que importa é você estar lá na prateleira da farmácia, né? E pegar um vidro lá de suplemento que talvez não vai ter muita diferença no fim das contas, na questão para sua saúde, né? De complemento real para sua saúde. Mas o importante é que você está consumindo. O importante é que você está, enfim, consumindo um produto da caixinha amarela.
Então, voltando pro assunto principal do vídeo, quando você tiver agora, né, em 2025, nesse ano que eu espero que seja um ano muito abençoado para todos nós, quando você tiver pensando, o que eu vou fazer? Para que caminho eu vou? Sai um pouco da rede social, sabe? E uma dica que eu dou, assim, muito importante é, pega um caderno, não precisa comprar um planner, não precisa comprar uma agenda, cara. Compra um caderno mesmo, que você consegue comprar no mercado ou numa papelaria, e escreva. Reflita sobre aquilo, sabe? Pontue por que eu quero fazer isso. Realmente, isso tá de acordo com o que eu acredito? Ou é uma moda? Ou é só uma tendência? Ou é só um comportamento de massa, sabe? Isso realmente tá ligado com o que eu acredito, com o que eu sou? Porque tem muitas tendências que fazem muito bem. Por exemplo, essa daí do exercício físico foi maravilhosa, mas o que vem depois dela? Sabe? Então, quando acabar, por exemplo, quando passar e vai passar, você vai parar de fazer exercício? Você vai, sei lá, aderir ao Ozempic? Então, para e reflita sobre as metas que você mesmo acha que tá tendo controle. Coloca no caderninho, pensa, deixa uns dias lá maturando. Eu faço isso, inclusive, com compras. E eu acho uma dica muito, muito boa, que você coloca tudo que você precisa no carrinho e deixa lá. Deixa uma semana, deixa 2 semanas, deixa um mês, deixa 3 meses. Não compra na hora que você sente vontade de comprar, para você ter tempo de pensar se aquilo realmente faz sentido para você. Eu tava com 5 itens no carrinho, eu deixei por 6 meses. Eu não comprei nenhum. Então, poxa, se eu conseguir viver 6 meses sem isso, eu consigo viver mais 6, eu consigo viver, sei lá, entendeu? Até o momento realmente que, quem sabe, eu realmente precise. Aí eu vou comprar. Então, eu acho que isso também serve para seus sonhos, suas metas, né? Não faz uma lista gigantesca em dezembro e fala, a partir de janeiro eu começo, sabe? Sinta o ano. Sinta se tá de acordo com o que você acredita. E mesmo se tudo o que você pensou, planejou, vai na direção contrária do que as pessoas estão fazendo, tá tudo bem também. Porque eu vi muita gente se cobrando, né, por essa questão do exercício físico, por exemplo. Tipo, nossa, tá todo mundo fazendo corrida, eu também quero fazer, vou me inscrever numa aula de CrossFit e eu vou fazer exercício 3 vezes por dia e etc. Isso é uma cobrança que vem dos planos de terceiro. Então, nem tava às vezes no seu plano fazer um CrossFit, mas você viu que tava todo mundo fazendo. E aí você se inscreveu. E aí você começou a se cobrar. Tipo, você precisa fazer. Mas caramba, esse plano é seu? Por mais que exercício físico seja maravilhoso e seja muito importante, mas é o CrossFit que você queria fazer? Sabe? Pode ser uma dança, pode ser um yoga, pode ser qualquer coisa. Às vezes, exercício físico engloba tanta coisa diferente, né? Hoje em dia a gente tem tantas opções e às vezes a gente fica preso na ideia de, poxa, todo mundo faz CrossFit e é CrossFit que eu tenho que fazer. E não! Então, às vezes a gente põe uma carga emocional nos nossos ombros de planos de terceiros, de planos de pessoas do TikTok, do YouTube, do Instagram. E isso também vale agora, né, para encerrar mesmo o nosso tema, sobre social media, porque nos últimos anos a gente está vendo uma cobrança gigantesca. Se você existe, você precisa ter uma conta no TikTok. O que eu mais vejo no YouTube é de vídeo, né, de tema. Cria uma conta no TikTok, comece a se gravar, mostre sua rotina. Galera, vamos lá. Agora, entrando num tema terceiro, que eu não vou aprofundar muito, mas vou fazer um episódio diferente. A gente tá falando de expor a sua vida, a sua privacidade, quem você é. E na rede social é algo que fica registrado. Então, tudo que eu tô falando aqui pra você vai ficar registrado. Entende? Se um dia eu quiser apagar tudo isso, ainda assim vão ter pegadas minhas. Ou seja, presta muita atenção se é realmente isso que você quer pra tua vida. Se é realmente se expor, se é realmente gravar conteúdo, se é realmente se tornar uma pessoa pública. Porque às vezes é pressão, é tudo pressão. E eu vejo muita gente falando, mas eu não consigo, eu tenho vergonha das câmeras, eu tenho vergonha disso, daquilo. E aí vem aquelas coaches, né, empresariais que não construíram nada, só vende curso na Hotmart. E fala, não, mas aqui 7 passos para você fazer. Galera, tem pessoas que não têm esse perfil.
E aí os conteúdos ficam engessados. Os conteúdos não ficam autênticos. Então, eu acredito muito que, obviamente, você consiga se desenvolver, né, adquirir habilidades diferentes, mas isso tem que vir de acordo com o que você quer realmente. Você realmente quer isso? Você quer sair da sua zona de conforto, aprender uma habilidade nova e tentar? Porque se for só por pressão, sai fora. A rede social, hoje em dia, a gente consegue vender de várias formas. E há pouco tempo atrás, inclusive eu fiz parte dessa crença, não vou mentir, eu acreditava, junto com um monte de pessoas, né, relacionado à mídia, de que você precisava mostrar seu rosto para vender alguma coisa, que você precisava se expor, que você precisava criar uma identidade, um rostinho ali para aquele negócio. E eu não acredito mais necessariamente nisso. Eu conheci várias lojas muito interessantes que eu acompanho até hoje e que não mostram o rosto. Né? São lojas, obviamente, que fazem reels, que fazem conteúdos, mas do produto, ou com modelos, ou de uma forma estratégica que não mostre o rosto, que não tem uma persona por trás, né? Que não tem um dono, que não tem um sócio para representar aquilo ali. É o produto se representando, a identidade do produto se mostrando. E hoje em dia também tem muita gente que contrata influenciador para representar. Então, a pessoa não se sente confortável para colocar o rosto dela, ela vai lá e contrata, por exemplo, a Malu Borges. Então, assim, é muito difícil, é muito, muito difícil falar que é fácil você estar de forma pública na internet. Porque não é fácil. São olhares para você, né? Você se expõe a julgamentos, a críticas. Então, para que faça parte da sua vida, eu acho que tem que fazer parte dos seus planos de fato. Tem que fazer parte do que você está disposto a enfrentar de fato. Não pode ser só uma modinha, não pode ser só um ímpeto de fazer algo diferente esse ano, porque você pode se arrepender. E como eu disse, a internet é um espaço público e ela gera pegadas. Então, não adianta você gravar seus vídeos e pensar, poxa, né, igual muita gente fala, finge que não tá falando com ninguém, né, grava e posta, depois você vê. Mas não é assim que funciona, principalmente hoje em dia, a gente tá com uma competição altíssima, né, o nível de conteúdo e inclusive a quantidade tá surreal de acompanhar. Então você pode ficar o dia inteiro scrollando o TikTok que você não vai ver, eu acredito que nem 1% dos vídeos que foram postados naquele dia. Então pensa bem se essa vida, né, se esse estilo de vida faz parte pra você. Não precisa colocar coisas que estão nos planos de outras pessoas, sabe? Viva o que você achar que faz de acordo com você. Eu vi também muita gente abrindo mão da carreira, né, que tinha carreira em empresa, carreira empresarial e tudo mais, abrindo mão e tentando um negócio, e a pessoa, no fim das contas, ela nem de fato queria, né? Foi pressão, foi vendo os vídeos, né, falando que é melhor ter seu próprio negócio do que uma carreira fixa, etc. É algo muito particular. Então, quando você for ver esse tipo de conteúdo de pessoas contando seus planos, veja com um olhar maduro. Não se inspire. Assim, dica de amiga mesmo. Não se inspire, não usa como inspiração. Não é sua inspiração. É a realidade de outra pessoa. E esse é o lado negativo da rede social pra mim. A gente usa de inspiração pessoas que a gente nunca viu na vida. A gente ouve palavras de pessoas que a gente nunca viu na vida e leva pra dentro do nosso coração, da nossa casa, dos nossos planos, de quem a gente realmente é. E a gente acaba por virar cópia da cópia. Acaba por virar, sei lá, uma forma modificada da gente, que quando a gente olha no espelho, a gente não se reconhece. Então, em resumo, para encerrar o episódio, o que eu quero te falar é que você precisa ser mais você, sabe? Refletir realmente sobre as suas metas. Se essa conversa toda de doido fez sentido para você, pega seu caderninho de dezembro, sua agenda, seu planner, se você anotou ou online, não sei onde você fez essas anotações, ou se não fez também, mas reflita. O que você quer para 2025? Realmente o que você quer? Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Eu te vejo no próximo, na semana que vem. Lembrando que toda segunda-feira agora vão ter episódios novos, porque eu tô super animada para continuar esse podcast com você e a gente conversar muito durante esse ano, tá bom? Então até segunda-feira.